Boa tarde. Resenha da obra do escritor alemão Carl Schmitt. Carl Schmitt nasceu em 1888 e faleceu em 1985. Neorrealismo neo-schmittiano. Há duas ideias levantadas no trabalho de Schmitt que merecem atenção na nossa sociedade multicultural, decretada pelas elites. Em The Concepts of the Political, Schmitt explica a distinção entre amigo e inimigo, tá? E essa é uma característica necessária de todas as comunidades políticas. De fato, o que define o político, na visão de Schmitt, por oposição a outras atividades humanas, é a intensidade de sentimento em relação a amigos e inimigos, ou em relação aos nossos e aqueles percebidos como forasteiros hostis. Esse sentimento não deixa de existir na ausência do Estado-nação. Schmitt argumenta que a distinção amigo-inimigo caracterizara todas as antigas comunidades e persistiria provavelmente no ambiente cada vez mais ideológico no qual os Estados-nação fossem enfraquecendo. O sistema europeu de Estados, a começar no final da Guerra dos 30 anos, havia de fato prestado um serviço de controle sobre o político. O subsequente ataque a esse sistema de Estados-nação, com seus específicos e limitados interesses geopolíticos, tornou o mundo ocidental mais fervorosamente político, um ponto que Schmitt desenvolve no seu Magnus Opus, que é a sua obra-prima, que é o Nomus der Erde, que é o Nomus da Terra. A partir da Revolução Francesa, cresceu o número de guerras travadas em nome de doutrinas morais, mais recentemente clamando a defesa dos direitos humanos. Essa tendência replicou os erros da idade das guerras religiosas, transformou a força armada de meio para alcançar objetivos territoriais limitados, quando os recursos diplomáticos falham, numa cruzada pelo bem universal contra o inimigo diabolizado. Uma ideia relacionada, tratada por Schmitt, é a tendência em direção ao Estado universal, tá? Que seria a nova ordem global? Pergunta. Essa tendência parecia proximamente ligada à hegemonia anglo-americana, um tema que Schmitt abordou nos seus comentários depois da Segunda Guerra Mundial. Os americanos aspiram a um Estado mundial porque reclamam validade universal para o seu modo de vida. Eles veem a democracia liberal como algo que estão moralmente obrigados a exportar. São conduzidos pela ideologia, como pela natureza de seu poder, em direção a uma distinção amigo-inimigo universal. Schmitt acabou por recear o globalismo americano mais do que o seu congênere soviético, que considerou ser despotismo militar primitivo, aliado a uma obsessão intelectual ocidental. No final, recebeu com agrado a bipolaridade da Guerra Fria, vendo no poder soviético um meio de limitar as cruzadas americanas pelos direitos humanos. Um conhecedor crítico do expansionismo americano, Schmitt, reconheceu o agora indisfaçável caráter ideológico da política americana. A experiência imperialista acarretou desigualdades gritantes e violências mortíferas. Tudo isso ficou impune porque sempre prevaleceu a justiça dos vencedores, isto é, a que se aplica aos vencidos, aos fracos e aos povos oprimidos. Segundo Zolo, devemos superar o maniqueísmo trágico que assumiu a forma segurança versus barbárie na configuração totalitária de um império global. O poder dos Estados Unidos é um poder imperial, afirmou Carl Schmitt.